Bom, como que funciona esse lado da inteligência emocional da blindagem? O que acontece é que o ser humano ele é feito com crenças, tá? Então, desde que você nasce, você é entupido extremamente, assim, de uma maneira até sufocadora, de crenças, ou boas ou não tão boas, tá? E essas crenças vão mudar o seu resultado a longo prazo. Então, às vezes você tá na escola fazendo bagunça, é expulso, é advertido, ou você arruma confusão com todo mundo e você pensa que é normal. Não é. É a sua criação que fez você fazer isso, ou a falta de educação fez você fazer isso, tá bom? Ou às vezes você fala, nossa, mas eu queria ser mais participativo, sou muito tímido, sou muito tímida. Na verdade é a sua criação que faz isso, tá? Então o que você tem que prestar atenção é o que você tá dentro de você, quais são suas verdadeiras raízes. Então você vai ter que separar você das crenças. Como assim? Bom, o que você acredita sobre as coisas, tá? Sobre tudo. Sobre religião, sobre atividade física, sobre alimentação, sobre sono, sobre pessoas, sobre família, sobre comportamentos na sociedade e principalmente sobre você mesmo e sobre o dinheiro. Ah, como assim? Um exemplo, se seu pai fica falando, o pai, responsável, qualquer pessoa, ou até mesmo alguém que conviva com você, fica falando alguma coisa toda hora, um exemplo clássico é, por exemplo, ah, nunca case porque casamento não dá certo. Ou então, os seus pais brigam toda hora e tal. Então, quer dizer, o que acontece é que na sua cabeça casamento não serve, e aí vira às vezes um filho ou uma filha com comportamentos ruins. Então, o que acontece? Você tem sempre que poder se relacionar, poder falar com as pessoas. Sempre tem alguém de confiança que você possa falar. Aí você me fala assim, mas e se eu não tenho um amigo ou uma amiga que eu posso realmente confiar e meus parentes não me ouvem? O ideal seria isso, tá? A família e os parentes se ouvirem. Porém, se isso não acontecer, você pode procurar um profissional, um psicólogo, alguma coisa do tipo, para você poder conversar, tá? É sempre importante o médico, tá bom? Porque senão você fica sofrendo por coisas que muitas vezes não tem muito a ver com você, como eu disse. Muitas vezes tem a ver com as suas crenças. Aí você fala assim: ah, tem muita gente que tem essa crença, né? Eu não vou no psicólogo, não, tá louco? Então, aí que tá o problema. Se você tem problema, você precisa resolver o problema e não deixar ele crescer ainda mais, tá bom? Então, qual que é o grande lance? Se o seu problema é mentalidade e precisa blindar ela, você tem que entender o seguinte: a sociedade, as pessoas, são problemas deles. Aí você vai falar assim, mas cara, como que eu faço, por exemplo, quando eu discuto com alguém, quando eu brigo com alguém? Aí já tá o começo do erro, tá? Tenta sempre não responder direto, ser pessoa reclamona, reativa, negativa, tá? Não seja isso. Se alguém veio te provocar ou perguntar alguma coisa ou reclamar de alguma coisa de maneira agressiva, respira, pensa bem, trata com calma, respira fundo, pensa no que você vai falar, pensa no que você vai dizer, pensa, raciocina, você é um ser humano, você pensa, tá? E pensa muito, você é muito inteligente. E aí o que acontece? E aí você pode arrumar uma solução com tranquilidade para resolver esse problema, ok? Não precisa demorar também horas, mas você pode dar uma pensada ali e tal, por alguns segundos tal, no que você vai fazer, até se você não vai fazer nada, entendeu? Isso é importante, tá? Não tô falando também que nunca vai acontecer uma discussão, uma briga na sua vida, é evidente que vai. Porém, tem que ser um caso realmente que passe muito do limite. Do contrário, toda hora, aquelas pessoas que estão toda hora arrumando confusão, ou falando coisas negativas, ou cheias de crenças que não ajudam, só atrapalham, o que acontece é que essas pessoas elas não se tocam. Mas você pode se tocar, entendeu? E você pode se blindar. Você pode se for uma pessoa pouco acessível, você pode se afastar. Por exemplo, uma pessoa que você só encontra em alguns lugares ou em alguns dias, você pode dar uma afastada ou mudar de assunto, ou falar de outro jeito, ou falar de outra coisa, entendeu? Enfim, você tem que sempre se manifestar pra você, por você, não para os outros, nem ofendendo, nem brigando com ninguém. Por quê? Se a pessoa joga alguma coisa em você e você reage assim do nada, incrivelmente arrumando confusão toda hora, significa que você não sabe reagir com você mesmo. Então, procura sempre olhar para você mesmo. Quem é você mesmo? Quando você resolver isso tudo, para um tempinho, tá, para fazer isso. E quando você fizer isso, você vai chegar a uma conclusão. Agora, o outro lado são suas crenças, como eu disse. Aí você tem que tentar descobrir quais são suas reais crenças sobre cada coisa e ver o que é verdade. Por exemplo, ah, quem ganha muito dinheiro é isso, é aquilo, é isso, é pejorativo. Não, geralmente não. Então,
você tem que começar a entender como que funciona a vida para você não se auto-sabotar. Por exemplo, se falando para você assim, toda mulher que põe silicone é isso ou aquilo, uma coisa pejorativa. Aí quando você tiver a oportunidade de pôr para ficar mais bonito, se você acha que isso é legal, você não vai pôr. Ou então quando falam assim, mas nossa, quem estuda muito é muito chato, tal. Eu gosto de pessoa mais descolada. Às vezes o descolado estuda muito, entendeu? Só que ele estuda em off. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, tá? Com o que você vai fazer, porque a crença do que você vai acreditar, ela vai te trazer grandes resultados negativos, tá? Agora, se você não tiver nenhuma dessas crenças, se estiver tudo indo bem, e você conseguir enxergar você da maneira que você é, de uma maneira limpa como você é, e ser você mesmo ou mesma, o que acontece é que o seu caminho vai sendo aberto e vai sendo trilhado por você, tá? Então foca muito bem nos seus objetivos depois disso, tá? Se quiser escrever, se você conseguir focar pela cabeça, é pouco provável, mas às vezes dá. Ou então escreve em algum lugar, enfim, suas metas, mas não conta para os outros, tá? Porque a pessoa que ela conta alguma coisa para o outro sem isso ter acontecido, cientificamente já foi comprovado que ela acaba não fazendo, ou isso acaba não acontecendo, ou não acontecendo daquela maneira, porque o cérebro da pessoa entende que isso já aconteceu, então ele não precisa mais fazer. Então, toma um pouquinho de cuidado, tá? Quanto à realização dos seus trabalhos e do seu de escola, seja trabalho normal. Por quê? Porque você vai acabar mostrando, bom, eu queria passar em tal vestibular em tal cidade. Aí a pessoa que gosta de você vai querer te sabotar para você não sair de perto dela. Então cuidado, tá? Muito cuidado com as suas crenças, muito cuidado com as suas metas, mas resolva tudo isso dentro de você e vá atrás, vai atrás, vai atrás. Evita ficar perdendo tempo, tá? Enfim, o legal é que você consiga se blindar. Então, toda vez que alguém vier até você, você sabe que essa pessoa tem os problemas dela, e você é você, ok? Então, não deixe alguém te aborrecer. Se alguém te ofender de alguma coisa, é um problema que essa pessoa está passando dentro dela. Ela tem esse problema. Você não, tá bom? Então é isso. Muito sucesso para todo mundo. Espero que você seja feliz, tá bom? Um beijo no seu coração. E um recado é o seguinte: toda vez que você tiver dúvidas sobre algo interno, conversa com você, conversa com sua religião, procura ser completo, tá bom? E procura sempre se nutrir de coisas boas. Isso vai te ajudar muito, tá bom?